Olá pessoal, nesse vídeo aula a gente vai estar corrigindo as questões que tinham a ver com a estrutura da tabela periódica. Lá no Classroom vocês têm as aulas por título Estrutura da tabela periódica, daí tem uma pergunta nessa aula e depois as outras perguntas que eu vou estar corrigindo nessa aula são referentes à aula que tem o título Tabela periódica questionário, que foi a última aula que eu enviei para vocês. Então vamos lá. A primeira questão que a gente vai corrigir é: qual é a relação entre a estrutura da tabela periódica e a configuração eletrônica dos elementos químicos? Muitos que me responderam, que me enviaram a resposta, me enviaram de forma incompleta, colocando somente que a ordem, dos elementos químicos é de acordo com o número atômico. E acharam que era por aí. Por quê? Quando a gente fez configuração eletrônica, a gente utilizava o quê? Um número atômico, né? Para chegar na quantidade de elétrons e daí fazer a distribuição dos elétrons. Mas a pergunta, ela queria saber em relação de como os elementos são estruturados na tabela. E a estrutura da tabela periódica, né, para quem já viu esse assunto no nono ano, ela é em relação à divisão de períodos, que são as linhas horizontais, tá? São essas filas horizontais deitadas, para quem não sabe o que é horizontal, e em grupos, que são as colunas verticais, né? Filas verticais, linhas verticais. Então, a relação da configuração eletrônica com a estrutura da tabela periódica tem a ver com o seguinte: o hidrogênio, ele está no nível 1, no período 1 da tabela periódica, porque a camada de valência dele é o nível 1. Então, o lítio está no período 2 da tabela periódica, porque a camada de valência dele, que é aquela camada mais externa que a gente viu na configuração eletrônica, gente, a camada de valência dele é o nível 2. Então, isso tem muito a ver com a estrutura, né? Então, o elemento está em determinado período, porque aquele número do período também vai corresponder à camada de valência dele, que a gente descobria lá com a distribuição eletrônica. Então, eu tinha pedido tanto nessa aula que vocês lessem o livro. Então, se vocês lessem o livro, nas páginas que eu solicitei, na página 179 já dava para perceber que era essa relação. Outra relação, que quem mandou completa, mandou também, é que a quantidade de elétrons da camada de valência tem a ver com a posição em grupo do elemento. Por exemplo, o lítio. Se a gente for fazer a distribuição eletrônica do lítio, observa que o lítio é o 3, né? Então, se eu for distribuir, vou pegar um lápis aqui. Se eu for distribuir 3 elétrons, como é que vai ficar? 1s2, 2s1. Tem até aqui um diagrama aqui nessa página, né? Então, como é que terminou? Qual é o nível mais elevado? É 1 ou 2? 2, obviamente. Né? Então, nós temos que a camada de valência do lítio é o nível 2, com 1 elétron. Então, olha só onde ele está encontrado na tabela periódica. Ele está no período 2 e no grupo 1. E os elementos do grupo 1 têm isso em comum. Eles têm 1 elétron na camada de valência, tá? Então, é isso. Vamos lá. Tem outra página aqui. Essa página aqui, gente, se vocês olhassem com calma e lessem, vocês também teriam uma maior compreensão dessa relação, tá? Vamos para as perguntas da aula tabela periódica, questionário. Então, aqui eu peguei minha tabela, né? Essa mesma tabela que eu coloquei lá em materiais para vocês, para quem não tem tabela. Outra tabela que vocês têm disponíveis para quem tem o livro é a última página do livro didático, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta: o que são períodos? O que são períodos eu já respondi, né, gente? Os períodos, eles são, então, as linhas horizontais da tabela periódica, tá? E a segunda questão perguntava:
qual é a informação que o número de período nos traz? Então, o número do período ele já nos traz a informação da camada de valência. Se eu quero saber a camada de valência, por exemplo, do sódio, eu vejo o sódio na tabela periódica, ele está no nível 3. Então, eu sei que a camada de valência dele é o nível 3, período 3 aqui, né? Nível 3. Então, professora, eu não acredito ainda nessa relação aí. Se a gente fosse fazer a distribuição eletrônica, se eu fosse distribuir 11 elétrons, né? Ali, 11, peguei dali, da tabela. Então, se eu fosse distribuir 11 elétrons, ficaria um S2, 2S2, 2P, 6. Terminou? Não, 2 mais 2 dá 4, mais 6 dá 10, falta 1. Então, ficaria assim a distribuição eletrônica do sódio. Então, o que vai acontecer? Aqui na distribuição, eu já observo, ó, camada de valência, nível 3, e com um elétron. Se eu quero a distribuição eletrônica para responder, né, camada de valência e quantos elétrons tem, a tabela periódica ela me encurta o trabalho, né, de pegar o diagrama e fazer tintim por tintim a distribuição eletrônica, tá? Então, por isso que eu pedi para a gente também começar a entender o que o número do período pode nos trazer de informação. Então, terceira pergunta. O que são grupos? Grupos são as colunas, as linhas verticais da tabela periódica. O que faz com que um elemento pertença a determinado grupo? Bom, para um elemento pertencer a determinado grupo, ele tem que ser o quê? Semelhante, né? Eles têm que apresentar semelhança em comportamento químico, né? E, principalmente, né, essa tabela aqui, né, que eu compartilhei com vocês, ela está em relação à quantia de elétrons na camada de valência. O hidrogênio está até de outra cor aqui, ó. Por quê? No grupo 1, eles, né, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, eles são metais. Mas o hidrogênio não. Então, ele só está aqui porque a única semelhança química, no caso dele, com esses elementos, é porque eles têm um elétron na camada de valência. Se fosse por outro motivo, né, um motivo de semelhança de comportamento, o hidrogênio ele deveria estar, né, lá no grupo 17, tá? Mas isso é a par. O hidrogênio é o único elemento, então, que tem algumas tabelas que a gente vai encontrar ou no grupo 1 ou no grupo 17. Até vou pegar aqui uma para vocês verem que é isso mesmo. Rapidinho, já volto. Então, pessoal, peguei, ó, nessa tabela periódica, nessa tabela periódica o autor, né, colocou o hidrogênio na posição 17, tá? Porque ele viu em relação às afinidades de comportamento até de ligações químicas, que é mais semelhante a este grupo. Então, é só o único elemento mesmo que foge um pouquinho da regra é o hidrogênio, tá? Então, o mais importante, né, salientar que, então, o que faz com que os elementos pertençam ao mesmo grupo é a semelhança química. Qual é o elemento do período 5, grupo 14? Então, vamos descobrir qual é o elemento que está no período 5. Período 5 está aqui, encontrei. Agora, para eu achar o elemento, eu vou andando no período até achar o grupo 14. Grupo 14, aqui. Então, grupo 14, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Período 5. Tô aqui, então eu encontrei o elemento do período 5, grupo 14, é o estânio. Essa é a nossa questão 5. Agora a questão 6. Informe o símbolo do elemento localizado no período 3, grupo 1. Então, no período 3, grupo 1, nós temos quem? O sódio. E o símbolo é Na. Então,
qual é a massa atômica, questão 7 agora, qual é a massa atômica do elemento químico xenônio, né? Então, vamos lá, xenônio, eu dei o símbolo para vocês, né? O xenônio, ele tem... Ah, e aí, professora, tem 2 números na tabela, qual que eu uso? Tu pediu a massa atômica. Gente, massa atômica. Nessa tabela, ó, a legenda, todas as tabelas vão ter legenda. Olhem a legenda. Então, tá aqui, ó. Esse número mais é embaixo do nome, tá? Então, o xenônio tem massa atômica de 131,29, tá? E esse 54 é um número atômico. Vamos lá? Número atômico é sempre número inteiro, não tem vírgula em número atômico. Então, mesmo que mude muito, em cima, embaixo, lado direito, esquerdo, é fácil de perceber, né? Poxa, eu tô comparando um número aqui com vírgula e outro inteiro. Número atômico, massa. E a 8, e última questão, né? Que eu vou estar corrigindo com vocês agora, é qual o número atômico do elemento que está no período 2 e grupo 17. Período 2, grupo 17. Então, qual é o número atômico desse elemento, gente? Ó, observem que estou no grupo 17, período 2. O número atômico é 9, né? No caso, é um elemento flúor. E era isso, né? Para correção dos exercícios dessas aulas. Eu espero que vocês estejam se cuidando, né, gente? Então, estudem, né? E se cuidem. Abraços.